Polícia Civil manda para a cadeia uma quadrilha que agia em Goiás e também no Distrito Federal, aplicando golpes em aposentados. 13 funcionários do SAMU de Caldas Novas são afastados do trabalho depois de apresentarem sintomas da Covid-19. Uma mulher é presa em Piracanjuba, no sul do estado, suspeita de agredir e embriagar as filhas. E Rio Verde, a cidade do agronegócio, está comemorando 172 anos. A palavra que eu vejo aqui na cidade é transformação. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Seis e 42, boa noite. Estamos chegando um pouquinho mais cedo em sua casa. Uma mãe foi presa em Piracanjuba, no sul do estado, porque teria embriagado e agredido as filhas. Uma criança também foi encontrada abandonada em um carro. O Jonathan Moreira tem os detalhes desse caso pra gente. Boa noite, Jonathan. Como é que tá, Thiago? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. A Polícia Militar de Piracanjuba recebeu denúncias de que 2 pessoas estariam sofrendo agressões dentro de uma residência. Ao chegar no local, a polícia então encontrou 2 menores, uma de 16 e outra de 12 anos, todas as 2 presas dentro de um banheiro. As 2 choravam bastante, estavam aparentemente em estado de pânico e durante uma conversa com a polícia, elas contaram que a própria mãe teria dado a elas bebidas alcoólicas e depois teria agredido as 2. Essa história já é difícil de acreditar, né, Tiago? Mas fica pior, porque a polícia, durante a abordagem, encontrou uma criança que estava trancada dentro de um carro. Essa criança estava com as portas e os vidros trancados e não tinha nenhum tipo de cuidado. Nós falamos com o delegado que cuida desse caso e ele traz mais detalhes para a gente. Com a chegada dos militares, as jovens informaram que a filha caçula daquela moça estava dentro do veículo, trancada e dormindo. Os policiais resgataram essa criança e acionaram o Conselho Tutelar. Essa mulher foi autuada por 4 crimes: lesão corporal contra essas menores, crime de maus tratos, crime de abandono de incapaz e também por fornecer bebida alcoólica para menores de idade. Então tá aí, Tiago, essa história absurda que vem da parte de quem deveria proteger e não colocar em risco. Volto com você. Exatamente isso, Jonathan disse tudo. Boa noite para você. E em Jataí, a Polícia Civil resgatou um jovem com problemas mentais depois de receber uma denúncia de que ele estava sendo mantido em cárcere privado e em situação de abandono. Esse vídeo, gravado por vizinhos, mostra que o jovem, que tem 24 anos, estava sozinho, trancado dentro de casa. Pela janela, eles passam um prato de comida para o rapaz. Cadê a mamãe? Chama a mamãe. Mamãe? Cadê ela? Cadê ela? Cadê sua mãe? Saiu. Os vizinhos contaram para a polícia que essa situação acontece sempre e que o jovem já chegou a ficar trancado por 4 dias. Depois de receber a denúncia, a Polícia Civil foi até a casa e encontrou a mãe do jovem lá. Ela prestou depoimento e foi liberada. A mulher negou todas as acusações, mas vai ser investigada. Instaurado inquérito policial para apurar os fatos e ela poderá responder pelo crime de abandono de incapaz e cárcere privado. As fotos tiradas pela equipe da Polícia Civil mostram como a casa estava cheia de roupas espalhadas por todo canto, restos de comida e muita sujeira. Agora, a mãe e o jovem vão ser acompanhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Que situação, hein? A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu hoje uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em aposentados. Segundo as investigações, o grupo agia nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná e lá no Distrito Federal. Cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná e no Distrito Federal. Foram apreendidos documentos, cerca de R$5 mil, computadores e celulares. Essa é a segunda fase da Operação Strike, que começou em 2018 e investiga uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em servidores aposentados. Tem pessoas que já estão sendo recambiadas hoje para o Distrito Federal,
que participam dessa organização criminosa e moravam fora de Brasília. Então, muito provavelmente, também na documentação que nós apreendemos, talvez nós tenhamos a confirmação de que eles atuam não só aqui no DF, mas em outras unidades da federação. No entorno foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão nas cidades de Lusiânia e Águas Lindas de Goiás. Segundo as investigações, a quadrilha chegou a montar uma associação de servidores públicos. O grupo conseguia acesso ao Código do Benefício Social dos servidores aposentados. A partir daí, os integrantes da quadrilha se passavam por corretores de seguro e ofereciam serviços que não existiam. Muitas vezes eles conseguiam, de forma fraudulenta, a assinatura das vítimas em fichas que autorizavam o desconto em folha. Com a documentação apreendida, agora a polícia investiga também quantas vítimas caíram no golpe e o tamanho dos prejuízos. Dos 9 mandados de prisão, 8 foram cumpridos e os suspeitos podem responder por crimes de estelionato e falsificação. Olha só essa, a Justiça de Goiás determinou que os pais de uma adolescente indenizem um homem que era motorista por aplicativo. A menina postou nas redes sociais que tinha sido abusada, agredida e roubada durante uma corrida. Mas era tudo mentira. Isso foi em Rio Verde, em 2018. A família do Rogério sofreu um baque há 2 anos. Ele era motorista por aplicativo e buscou uma adolescente num bar. A menina desceu nessa rua em frente a um clube. No outro dia, ele foi surpreendido com postagens nas redes sociais. Fala que eu agredi o rosto dela, que eu roubei dinheiro dela, que eu roubei o celular dela. Eu consegui imagens do clube onde mostra tudo ao contrário do que ela falou. Ela me paga a viagem, eu devolvo o troco para ela normal. Ela desce do meu carro sorridente, com o telefone na mão. Com as imagens cedidas pelo clube, o então motorista processou a adolescente. A sentença da juíza Lília Maria de Souza condena os pais dela a pagarem R$15 mil ao Rogério por danos morais. Os pais de outra menor, que ajudou a amiga na divulgação das acusações, vão ter que pagar R$ 7.500. O mesmo valor deve ser pago por um homem que também teve envolvimento no caso. O total é de R$30 mil em indenização. Dinheiro nenhum paga o que eu passei. Porque você ser acusado de molestar uma criança, onde eu tenho uma filha de 10 anos de idade hoje. A minha sorte é que a minha esposa teve o tempo todo do meu lado. Amigos, familiares que teve sempre do meu lado, foi onde me ajudou. A polícia prendeu 5 pessoas suspeitas de fraudar o sistema de um banco. Eles conseguiram aumentar o limite do cartão e causaram um prejuízo milionário. Esses são 7 carros recuperados pela Polícia Civil. A investigação descobriu que todos os veículos foram comprados com apenas um cartão de crédito. Segundo os investigadores, o esquema funcionava da seguinte forma. Um correntista de um grande banco topou fazer parte da fraude. Ele repassou todos os dados da própria conta e do cartão de crédito para que um suspeito fizesse alteração de limite pela internet. Esse bandido conseguiu alterar o valor de R$ 1.700, que era o liberado pelo banco, para outra quantia de mais de R$1 milhão. E em apenas 2 dias, os 5 presos conseguiram gastar todo esse dinheiro. Chamou a atenção valores altos de compras em grandes supermercados, né? Teve supermercados que fizeram uma compra de mais de R$400 mil, né, nesse total, e mais de R$500 mil em veículos. Por exemplo, em uma situação exatamente que eles foram presos em flagrante, a aquisição é de um veículo de quase R$120 mil. Não é comum esse pagamento em cartão de crédito, isso chama atenção. Com as 5 pessoas presas, a polícia apreendeu mais de R$100 mil em espécie, que, segundo o delegado, são da venda de alguns carros adquiridos pelos bandidos com cartão de crédito adulterado. A polícia não descarta a participação de mais pessoas. Há esse, digamos assim, mentor, que é a pessoa que tem acesso, só que pelo que identificamos, ele não está aqui no estado de Goiás, ele seria um contato desses outros envolvidos, mas as investigações vão ter prosseguimento, novas prisões podem acontecer. Você viu aí, né? Fraude milionária. Deixa eu te contar agora que em Cidade Ocidental a Polícia Militar percebeu uma redução em crimes como assalto à mão armada. Por outro lado, foi registrado um aumento nos casos de furto. Essa madrugada, bandidos invadiram uma autoescola.
As filmagens mostram um dos bandidos atravessando a rua e pulando o muro. Era por volta das 4h40 da manhã quando ele invadiu a autoescola. Descalço para evitar barulho, ele arranca a televisão da parede e entrega para o comparsa que está do lado de fora. Os criminosos nem se preocuparam em esconder o rosto. O furto aconteceu em Cidade Ocidental, região do entorno. Além da televisão, os bandidos levaram o celular com contatos da empresa. Um prejuízo total de R$4.000. Surpresa bem negativa, né? Você chegar no seu local de trabalho e ver que, sem convidar, entrou pessoas aqui, levaram algo que é seu e te causando prejuízo. Segundo a dona aqui da autoescola, eles já tinham passado por essa péssima experiência outras vezes. Aí eles fizeram todo o investimento na questão da segurança da loja. A implantação de 14 câmeras, dispositivos de alarme e até uma empresa responsável pelo monitoramento da loja. Esse outro comerciante da mesma rua também já teve a loja invadida por criminosos. Até a guarda municipal é na nossa rua aqui. E quando isso ocorre, a gente vai e pergunta para eles, ninguém nunca vê, né? Essa é a infeliz situação nossa no momento. De acordo com a Polícia Militar, crimes como assalto à mão armada caíram 32% em Cidade Ocidental, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em contrapartida, houve uma migração dos bandidos para a área de furtos, que aumentou 21%. Sempre que o comerciante identificar alguém suspeito ou uma atitude suspeita em relação aos frequentadores do imóvel dele, ele tem a oportunidade de ligar para a viatura, o policial se faz presente e, de repente, com uma abordagem preventiva, evita esse furto. Deixa eu passar o número da viatura aí que o tenente falou. É o 61 99862 5260. E 2 homens foram presos pela Polícia Civil no sul do estado por receptação e estelionato. Em Buriti Alegre, um agricultor de 28 anos foi preso escondendo um trator que foi comprado sem documentação e também foi pintado por esconder as características originais. Havia um registro de furto desse trator em Itumbiara, mas a polícia descobriu que o furto não aconteceu. Foi um golpe do proprietário para receber a indenização da seguradora. Com o dono do veículo, a polícia também apreendeu 2 máquinas de pulverização registradas como tendo sido furtadas da propriedade que fica às margens da BR-153, também em Itumbiara. O agricultor de Buriti Alegre pode responder por receptação e o de Itumbiara por estelionato. Olha, faz 2 semanas que Rio Verde reabriu o comércio sem previsão de fechar, depois de seguir aquele escalonamento de 14 dias aberto e 14 dias fechado. Nesse período teve um aumento no número de casos. Vamos para lá então conversar com a Ana Paula Moreira, que está ao vivo da cidade e tem outras informações. Boa noite, Ana. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, só nesses 15 dias de reabertura definitiva do comércio, Rio Verde registrou 1.330 novos casos e 22 mortes aqui na cidade. E segundo a prefeitura, essa decisão de manter o comércio aberto vai continuar mantida, isso porque, segundo a prefeitura, esses dados já estavam mantidos, já estavam projetados, então, para esse mesmo período. Segundo a Secretaria de Saúde, Rio Verde já passou pelo pico da doença e agora essa curva de contágio deve começar a cair. Mas ela ainda ressalta, pede para a população, para os comerciantes, para continuar com todas essas medidas de segurança para evitar ainda mais a disseminação do coronavírus aqui na cidade, Thiago. E olha, hoje a Prefeitura divulgou que Rio Verde vai aderir ao programa do governo do estado e uma testagem em massa deve ser feito na população a partir da próxima semana. A previsão é para a próxima semana, Thiago. A situação aí ainda é preocupante, né, Ana? Obrigado por sua participação. Boa noite para você. E 13 funcionários do SAMU de Caldas Novas foram afastados das atividades depois de apresentarem sintomas da Covid-19. De acordo com a assessoria de comunicação da unidade, dos 13 que apresentaram sintomas, 2 testaram positivo para a doença. Eles estão em casa, em isolamento, com sintomas leves. Os outros 11 apresentaram quadro gripal e aguardam o resultado dos exames. Os funcionários que permanecem trabalhando estão se revezando para conseguir realizar os atendimentos prestados pelo SAMU.
Caldas Novas anunciou um novo decreto para tentar conter o avanço da Covid-19. As atividades comerciais agora têm horários definidos para funcionar. E o Jonathan Moreira está de volta aqui com essa história. Com você outra vez, Jonathan. Então, Tiago, esse novo decreto de Caldas Novas, ele vem de encontro aos números de casos de coronavírus e aos números também de mortes registradas na cidade, já que esses números não param de aumentar. O novo decreto foi assinado ontem e entrou em vigor hoje e traz aí alterações no horário de funcionamento do comércio varejista. Por exemplo, o comércio segue funcionando de segunda a sexta-feira até às 6 da tarde. Supermercados e restaurantes que antes podiam funcionar até meia-noite, agora só vão poder funcionar até às 10 da noite. Aos finais de semana, o comércio fecha e só fica funcionando aquilo que é considerado uma atividade essencial, como farmácias e postos de combustíveis, por exemplo, né? Fica proibida também a venda de bebidas alcoólicas aos finais de semana, mesmo que esta venda aconteça pelo serviço de teleentregas. As pistas de caminhada da cidade também seguem interditadas até o final do mês. Lembrando que esse decreto traz aí alterações no horário de funcionamento, principalmente do comércio varejista e, portanto, clubes, parques e hotéis seguem funcionando normalmente. A cidade tem 437 casos confirmados e 10 mortes por Covid-19. Tiago. Boa noite para você, bom trabalho. Vamos para o intervalinho comercial, agora 6h58. A seguir eu te conto que o frio pode ter feito a primeira vítima em Goiás. Um morador de rua de Anápolis foi encontrado morto essa manhã e houve um aumento na quantidade de focos de incêndio em julho deste ano na região sudoeste do estado. Não dá para piscar. Em final de Paulistão, cada lance pode ser o da vitória. Chegou a hora da decisão. 2 times e uma taça que só os fortes são capazes de levantar. Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo da decisão. Hoje, depois de fina estampa, futebol na Globo. É Paulistão, é decisão. Aqui é emoção. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. Quando uma pessoa se mobiliza, mobiliza as outras também. É o que muitas empresas e pessoas estão fazendo agora. Juntos, estamos nos mobilizando para proteger uns aos outros. Vamos continuar incentivando nossos vizinhos, parentes e amigos a usar máscaras, lavar bem as mãos, evitar aglomerações e ajudar quem mais precisa. Uma boa forma de mobilizar é contar para todo mundo o que você está fazendo de bom. Acesse globo.com/mobilize e deixe o seu depoimento. Juntos, mobilizamos muitos. Juntos, mobilizamos mais. Patroas, já nos aplicativos de música. Gilda descobre que Dino denunciou Elisa. Será que dessa vez ela vai ficar ao lado da filha? Você jogou a Elisa na cadeia pra ficar com o dinheiro dela? Daqui a pouco, Totalmente Demais. Sete horas em ponto, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera para te contar que o frio pode ter feito a primeira vítima em Goiás. Um morador de rua de Anápolis foi encontrado morto nessa manhã. Quem chega com as informações é a Liz Mendes. Ô Liz, boa noite para você. Oi, Tiago. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, quem levantou essa suspeita de hipotermia foi justamente a equipe do SAMU que chegou até a Praça Bom Jesus, que fica na região central aqui de Anápolis, e constatou o óbito dessa pessoa, desse homem, né, que vivia em situação de rua. E aí as pessoas que dormiram perto dele disseram que eles foram dormir por volta da meia-noite e essa manhã, infelizmente, ele não acordou. A Praça Bom Jesus é um ponto que é procurado
procurado por várias pessoas também em situação de rua para que eles possam passar a noite. E essas pessoas foi quem ajudaram, né? Essas pessoas ajudaram a polícia a identificar esse homem, porque como ele não tinha documentos, ficou bem difícil para identificá-lo. A Marina Demore e o Divino Costa prepararam uma reportagem para a gente entender melhor esse caso. Vamos ver. Valdeci Pereira Rodrigues, o Barba, como era conhecido na região da Praça Bom Jesus, em Anápolis, dormia próximo a outros moradores de rua que de manhã perceberam que ele estava morto. A Polícia Militar foi acionada e o Instituto Médico Legal vai apurar as causas da morte. A principal suspeita é de hipotermia por conta do frio da madrugada. O Daniel, que faz um trabalho social com moradores de rua, o conhecia. Nessa foto ele aparece sendo alimentado por uma das voluntárias do projeto. Infelizmente, mais um morador de rua que a gente perde. São pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Eles estão aí expostos a frio, a doenças. Muitos deles têm imunidade baixa por viver alcoolizado. Muitos têm vício das drogas. Então são pessoas que precisam de atenção, são pessoas que precisam de um cuidado, um olhar diferente das autoridades e da sociedade também. Hoje, Anápolis amanheceu gelada. Os termômetros chegaram a marcar 10 graus, com sensação térmica de 6 a 8. Mesmo com o céu limpo e o sol aparecendo, quem precisou sair de casa reforçou o agasalho. Agosto é sempre lembrado como um mês seco e quente pelos goianos, mas é preciso lembrar que nós ainda estamos no inverno e que, por isso, as frentes frias, que muitas vezes surpreendem, podem acontecer. A amplitude térmica maior e os ventos fortes também são característicos dessa época do ano. Ele surpreendeu um pouco, né, esse frio, mas ele é normal, porque a gente ainda está em reta final aí de inverno, né? É um frio passageiro, veio de uma massa de ar polar que veio do Atlântico. Ela esfriou um pouquinho aí na região sudeste, indo para o centro-sul de Minas e chegou a Goiás. A expectativa para os meteorologistas é de que essa semana o tempo continue assim em todo o estado e que só a partir da semana que vem o calorão comece para valer. Para a região entre Anápolis e Goiânia, a gente deve esperar que essa temperatura permaneça aí, né, com essas mínimas na casa de 10, 11 graus, até pelo menos terça, quarta-feira que vem, mas isso deve voltar. Pois é, Tiago, e como a gente viu aí na reportagem, né, o laudo que vai apontar ou confirmar se a causa da morte desse homem que estava em situação de rua é mesmo hipotermia, ainda não ficou pronto, mas tudo indica que ele tenha passado mal por conta da baixa temperatura, né? E a previsão para essa noite é que os termômetros voltem a cair, já está bem friozinho aqui em Anápolis, e possa chegar até os 10 graus novamente. Tiago. Triste demais isso tudo, viu, Liz? Obrigado por sua participação, boa noite para você. A Liz falou aí do tempo de Anápolis, você vê agora a previsão para o estado de Goiás. No norte e oeste do estado, máxima para esta quinta deve ser de 33 graus. No centro, 12 graus de mínima. No sudoeste e leste, 11 graus. E no sul do estado, mínima deve ser de 12 graus. Não tem previsão de chuva. Destaque vai para Porangatu, com umidade de 24%, Rio Verde 26%, Anápolis 35% e Itumbiara 24%. E olha, um boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás mostra que houve um aumento na quantidade de focos de incêndio em julho deste ano em comparação com o ano passado. Vamos conversar com a Ana Paula Moreira, que tem outras informações para a gente. Com você outra vez, Ana. Oi, Tiago, boa noite mais uma vez. Olha, mais de 70 dias sem chuvas nas regiões aqui de Goiás. Esse monitoramento detectou 402 focos de incêndio em todo o estado. E o destaque ficou aqui para a região sudoeste do estado, onde esse boletim detectou 120 focos só agora em julho desse ano. No ano passado foram 71 no mesmo período, então um aumento de 69% aí. No período de 27 de julho a 2 de agosto de 2020, então abordado nesse boletim, ocorreram 80 focos de queimadas em Goiás contra 109 focos no mesmo período de 2019. Isso aí nas principais lavouras aqui da região. Os bombeiros tiveram muito trabalho, Tiago, e vão continuar tendo, né? Porque a previsão não é de chuva agora
agora nesse momento aqui para a região sudoeste do estado. Tiago. Tá certo, Ana. Obrigado por sua participação. Boa noite para você. E a única agência dos Correios de Pires do Rio, no sudeste goiano, foi interditada por causa da sujeira na unidade. Quem tem os detalhes é a Aline Braga. A única agência está interditada e vai permanecer assim até que a unidade forneça um protocolo para a vigilância sanitária lá de Pires do Rio. Há mais de um mês, os fiscais monitoram a agência, que está suja, não tem termômetro e nem oferece álcool gel para os clientes. Através de nota, a assessoria de comunicação dos Correios em Goiânia informou que uma empresa assumiria o serviço de limpeza, mas ela não chegou a fazer esse serviço. Por isso, está deslocando uma equipe de Goiânia para arrumar toda a agência em Pires do Rio nos próximos dias. Enquanto isso, a agência vai permanecer fechada. Lembrando que essa mesma agência foi multada há 10 dias em R$30 mil pelos mesmos motivos. Tiago. Obrigado, Aline. E em Quirinópolis, uma idosa de 73 anos morreu após ser atropelada. A Guarda Civil disse que o acidente foi no cruzamento da Avenida Frei João Batista com a Lázaro Xavier. A suspeita é que a idosa teria sido atropelada por um caminhão. Ela morreu no local do acidente e o corpo foi levado para o IML de Quirinópolis. Que triste. Olha, Rio Verde, no sudoeste do estado, está completando 172 anos de história. O município é líder na produção de grãos no estado de Goiás, sabia disso? E foi uma das cidades goianas que mais geraram emprego no primeiro semestre de 2020. E é a quarta maior cidade de Goiás. Uma cidade que pode ser definida de diferentes formas. A palavra que eu vejo aqui na cidade é transformação. Produtividade. Crescimento. Rio Verde das indústrias, do comércio, do agro. O município com o maior PIB agropecuário do estado se desenvolveu muito nos últimos anos. Com a chegada de grandes empresas e investimentos altos, mais de 100 mil pessoas fizeram da cidade suas casas nas últimas 2 décadas. Muitas delas para trabalhar naquilo que os rioverdenses respiram, o agronegócio. A capital do agronegócio, como Rio Verde é conhecida, é líder na produção de grãos no estado de Goiás. E as culturas da soja e do milho são protagonistas nesse cenário. E o agro, setor que movimenta a economia da cidade, segue crescendo, subindo, e as projeções para o futuro são animadoras. Eu vejo uma transformação ainda maior nos próximos 10 anos, porque com a chegada da Ferrovia Norte-Sul, toda uma dinâmica de produção deve ser ampliada. A gente deve ter não só a linha de grãos, mas outros produtos que podem se aproveitar dessa malha logística no qual a gente está inserido e a gente está sendo colocado muito fortemente. As áreas plantadas de milho e soja estão entre as 4 maiores do país, com produções que ultrapassam 1 milhão de toneladas por safra. O Helder veio trabalhar nessa agroindústria da cidade e acompanhou de perto o desenvolvimento do setor nos últimos 11 anos. A nossa empresa ela cresceu em média 25% ao ano durante os últimos 15 anos, um ritmo de crescimento muito alto. E se alguém ainda tem dúvida se deve investir, trabalhar ou morar em Rio Verde? Venha para Rio Verde. Com certeza, Rio Verde é um lugar muito bom, é um lugar que tem estrutura, tem muita infraestrutura, é um lugar que tem educação, tem saúde, tem lazer, tem serviço e tem produtividade. Linda demais, eu amo Rio Verde. A nossa imagem do dia, claro, não poderia ser outra. Vamos te mostrar mais um pouquinho da aniversariante de hoje ao vivo. Você já vê a imagem da Avenida Presidente Vargas, uma das principais da cidade. Rio Verde do agronegócio, do povo do bem, faz hoje 172 anos. Parabéns, então, para a cidade, parabéns para todos os rioverdenses. Eu sou apaixonado nessa cidade. E com essa imagem linda, a gente dá uma boa noite para você e já marca o encontro para amanhã. Tchau, parabéns Rio Verde!